Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que tu, sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, para pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz da consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão, Pai. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Boa noite para a Lucy, que chegou aí também. Muito bem. É o Rodrigues, o Boa técnico. noite, pessoal. Oi, boa noite, Roberto, pessoal, boa noite. Boa Muito bem. noite. Rodrigues, viu? Quem tiver com problemas aí de, de computação, essas coisas, pode chamar que o técnico é bom aí, viu? Vale o preço. Olha, fazendo propaganda do preço também. O preço é bom, pode. Não cobra Fala aí nada. o preço. Trabalha por bênção. O preço é só amor. Tá bom demais. Mandar amor, pode chamar o técnico aí que ele cuida. Muito bem. Vamos lá, Sérgio. Página 143, a gente vai repetir a de ontem, para poder Sim, estar aqui é, gravando, ok. por favor. Primeiro parágrafo. Você consegue suportar que lhe apontem suas pequenas inadequações e aceitá-las sem precisar puxar uma capa de proteção à sua volta, a capa de explicações e desculpas? Quanto mais você conseguir superar seu ego, menos suas inadequações o aborrecerão. Você aceitará a correção com graça e amor e decidirá fazer o melhor no futuro. Isso é a verdadeira evolução espiritual. Olha só que interessante aí, né? Ele fala, assim, eu percebo duas coisas aqui nessa frase, né? Quando ele diz que a gente consegue suportar que apontem as nossas inadequações, né? Aquilo que a gente fez de errado, pisou na bola, sei lá, falou besteira, né? E alguém aponta, alguém fala, alguém
vem para corrigir a gente realmente. Quando o ego está ativo, né, dentro da gente, a primeira coisa é refutar. Não, mas olha, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer, né? A gente fica se cobre com essa capa que ele fala, né? Puxar uma capa de proteção, porque é o ego que quer proteger a gente, quer proteger o bom nome, né? Quer proteger a nossa, bom, sei lá, o nosso ego, né? Quer nos proteger de todo jeito e não aceita que alguém venha nos corrigir. Então, só aí já é uma coisa de que ele fala, e essa é a verdadeira evolução espiritual. Aí já tem uma evolução espiritual. Quando a gente já está controlando o nosso ego e está podendo ouvir a opinião dos outros sem a gente ficar chateado, revoltado, não, não é nada disso, não é isso, né? E, e aí depois ele diz, quanto mais você conseguir superar o seu ego, menos as suas inadequações o aborrecerão. Quer dizer, não é porque a gente supera o ego que a gente deixa de ter essas inadequações, como ele fala. A gente pode continuar tendo, pode continuar, sei lá, às vezes é o jeito da gente, né? Normal, a gente fala meio alto ou meio grosso, ou coisa que as pessoas às vezes não levam na boa, né? Às vezes a gente faz uma piada, a gente sempre tem um amigo, né, que faz umas piadas aí meio inconvenientes, né? E às vezes a gente é esse amigo que faz a piada inconveniente. E aí, não, mas eu sou assim mesmo, poxa, não foi por mal, eu não fiz por mal, tá certo, eu vou tentar melhorar, né? Então, aceitar essa correção com graça e amor, decidirá fazer o melhor no futuro. Quando a gente pensa em melhorar, né? O próprio Cristo passou por isso. Jesus, né? Aos 25 anos de idade, não queria mais ser lá o cara, sei lá eu como é que ele era exatamente, mas ele mesmo se dizia um imprestável, né? Só trabalhava para ganhar dinheiro, para ir beber, para sair com as mulheres, para não fazer nada, era um ocioso. Então, isso também é evolução espiritual. Que às vezes a gente espera da nossa evolução espiritual uma luz, né? Uma coisa, um raio estrondoso no céu, né? E às vezes uma coisa tão simples assim, o Cristo alerta a gente, e isso também é evolução espiritual. Esse desejo de melhorar, de fazer melhor no futuro, de ser melhor para as pessoas, né? Não só para nós mesmos. Eu acho que eu descobri, eu acho que eu descobri qual é a síndrome do ego. Hum, Alguém sabe aí? não, como é que é? Eu não tenho ego, eu não sei. De falar conta para nós. A síndrome do ego é a síndrome de Marília Gabriela. De Marília Gabriela, síndrome de Gabriela. É, da Gabriela. Essa semana, essa semana veio uma vizinha aqui em casa. Na verdade, ela é uma doméstica, uma senhora que trabalha de doméstica na vizinha aqui. E ela é daquelas pessoas assim bem simples, mas que fala muito alto assim. Ela é bem rústica, sabe? Sabe aquelas mulheres bem rústicas, assim? E ela espalhafatosa, fala muito alto. E ela é grandona, assim, uma parrudona, bichona de lapa de mulher. E ela veio conversar com a mamãe, porque ela conhece a mamãe e tal. A gente, eu quase morri de rir. Ela conversando ela fora, né, na calçada, a mamãe dentro, e ela falando assim, gritando assim, a rua toda ouvindo. Aí ela foi contar uma história e ela falou exatamente essa frase. Ah, que a fulana não gosta de mim é porque eu não fiz eu assim. Eu falei para ela, moço, eu nasci assim, eu sou assim, quem quiser que goste de mim é assim. É, Aí é tão bom quando a gente é bom quando a gente tem essa consciência, né, que você vê o ego imperando na pessoa, né? Você percebe isso nitidamente, né? hum, Lógico que eu não a reprimi, fiquei na minha só ouvindo assim e rindo, né? Porque como o ego dela se impõe, né? Se manifesta tão forte, né? E aí tu estava falando agora aí, eu estava lembrando dela aqui, por isso que eu estou falando. é. Eu acho que a síndrome de Gabriela é justamente a síndrome do ego.
casa muito bem. E a pior coisa é quando a gente não quer mudar, né? Às vezes alguém fala, puxa, fala um pouquinho mais baixo, né? Não precisa falar. Ou quando for falar não para uma pessoa, né? Não fica xingando ela, né? Não, mas eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, eu falo na cara, dou a quem doer. Eu penso pessoas assim também, sabe? E a pessoa se justifica, se achando certa, né? Eu não É, espero. Então tá, né? Deixa a vida te bater, que aí depois você aprende. É bem assim. Continuamos? Vamos lá? Somente a mente de quem conscientemente passou por todo o processo de limpeza de consciência e constantemente recorreu à consciência divina para auxiliá-lo a se tornar a incorporação do amor piedoso, poderá cocriar, sim, cocriar o tipo de vida que tanto gostaria de viver na Terra. Você percebe quantas pessoas há em seu mundo que imaginam ter encontrado e poder praticar o amor incondicional e, ainda assim, estão sempre em alerta contra pessoas que não estão à altura de seus padrões de comportamento e se sentem estimuladas e felizes em julgá-las ou castigá-las? Como uma mente assim pode criar uma era de amor e paz? Uma aranha tece a sua teia. Você tece o seu meio ambiente, a sua saúde e o seu bem-estar em sua mente, conforme os seus desejos, intenções e propósitos. Entenda que isto não é um processo de julgamento. Isto é a pura expressão da realidade das energias eletromagnéticas. Isto é a sua verdade. Enquanto você não reconhecer isto inteiramente e decidir buscar uma união contínua e consciente com o divino, a era de amor e paz escapará de você. Quando incorporar a glória superior do amor e da compaixão em sua consciência, quando sua consciência estiver em repouso, pacífica, sem o menor traço de crítica ou rejeição de qualquer tipo de diversidade, você realmente se tornará um membro do reino dos céus, ou reino de Deus, né? Até que este tempo chegue, saiba que eu estou disponível, constantemente acessível, compassivamente consciente e compreendendo tudo o que você tem que suportar neste momento. Eu estou disponível para amá-lo, confortá-lo e tranquilizá-lo. Eu sou sua vida, eu sou seu caminho, eu sou sua verdade. Eu amo com profunda compaixão e com um desejo urgente de aliviar você de seus fardos atuais. E eu o aliviarei deles se você apenas vier comigo e me deixar responder com o calor da minha presença, minha orientação e minha inspiração para ajudá-lo a superar suas fraquezas e tristezas. Portanto, para ajudar todos aqueles na terra que estão dispostos a ouvir e aceitar minhas palavras, assim como buscar meu conforto, eu digo o que disse em minhas cartas. Deve ser amplamente aceito que, para que se alcance um estado de paz e contentamento sobre a terra, deve-se alcançar uma visão mais elevada
e esforçar-se para implantá-la em suas vidas cotidianas. Somente alcançando uma mais alta visão é que o mundo físico será resgatado de sua aniquilação generalizada, quando pessoas não iluminadas, infelizmente, colherão os frutos de sua atual semeadura caótica. Isto não é um julgamento de crítica ou de condenação, queridas almas, mas apenas uma afirmação decorrente das leis da sua existência. Sem uma visão mais elevada para si mesmo ou para o mundo, não pode haver nenhuma evolução espiritual, nem a realização daquele estado de ser em que a própria consciência divina será claramente visível em você, em sua vida e circunstâncias. E quando assim for, a consciência divina transparecerá através de você e você experimentará uma qualidade de vida nunca antes imaginada. Alguém gostaria de fazer algum comentário nessas frases? Eu tenho uma pergunta. Hum. Por que que Cristo ele fala tanto que ele nos ama incondicionalmente? Alguém arrisca dizer aí por que que ele consegue, assim, eu sei que pode ser, vai dizer a iluminação, ele é iluminado, ok, mas tem um fator, porque lembre que ele sai da condição, né? De onde ele está, ele desce as frequências vibratórias inferiores, né? Ele atravessa isso para fazer contato com o indivíduo. Porque ele diz que faz isso por amor, né? Porque ele quer que o indivíduo se ilumine, né? E chegue onde ele está na consciência crística. Por que que ele ama desse jeito? Alguém sabe dizer? Porque é da natureza dele, porque é da natureza de Deus. E ele, como um ser que alcançou um nível de conexão com o Criador tão profundo, ele não pode ignorar a dor das pessoas, porque todos são partes dele. Todos nós estamos conectados a ele. A dor de um importa tanto quanto a dor de qualquer indivíduo. Então, o mal-estar que a gente pode estar começando a ficar mais evidente, mais sensíveis, nós todos estamos ficando mais sensíveis à, à condição dele. Então, tudo que causa um certo mal-estar em qualquer nível, ele tem que ser diminuído para que a sua própria energia possa se tornar algo bom. Então, mesmo uma guerra que ocorra no outro lado da galáxia, gera uma quantidade de energias dissonantes que acabam por afetar toda a estrutura da matéria. E por isso mesmo, quando a gente se aproxima da nossa verdadeira essência, a gente realmente vai ficar incomodado com aquilo que está em nós. E aí, e aí ele pede para a gente amar igualmente, né? Aí você disse que é da natureza dele. Aí ele pede para a gente fazer a mesma coisa. E aí? E a gente consegue? Será que a gente consegue? Consegue, consegue.
em tempos diferentes, com sensibilidades diferentes, mas tudo está em evolução. Embora às vezes eu perceba algumas coisas de minhas vidas anteriores, assim, eu percebo o quanto é importante que todas possam atingir um grau de sensibilidade do amor de Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, tudo aquilo que não corresponde não exatamente, mas não corresponde a essa energia, ela causa uma certa dissonância. E isso foi muito alguns momentos que eu me lembre de outras vidas, ou pode ser a minha imaginação, assim, realmente é bastante difícil observar e aceitar que o outro está em sofrimento, por quaisquer que sejam as considerações naquele momento. Há algo em nós, em mim, por exemplo, que se identificou com aquela questão que se apresentou e se traduz em momentos, na minha realidade imediata, como coisas ruins. É assim, não coisas dissonantes. E por isso mesmo, a gente tem que querer sempre o bem, amar a todos de maneira que vai se equalizando, diminuindo essas energias dissonantes para gerar um estado de ser mais adequado, sem tanto sofrimento. Embora nessa fase, na nossa dimensão, ela está muito presente exatamente pela necessidade, pelas escolhas que as pessoas fizeram sobre aquilo que desejavam. E a maior parte das vezes foi algo, de certa forma, egoísta. Eu vou, eu vou dar dois exemplos aqui que o próprio Cristo usa aqui no livro, né? O primeiro é, página 142. Como você reagiria se alguém entrasse em sua casa e a demolir? Eu não vou nem dizer demolir, eu vou dizer só danificar, né? Quebrar uma janela ou entrar dentro da casa, quebrar os móveis, sei lá, causar danos aos bens materiais. E a segunda é, como você reagiria se alguém é, agredisse a sua hombridade, né? A sua honra, seu nome, né? No caso aqui, ele diz caluniar se você publicamente tentasse destruir seu bom nome. Aí fica a questão, né? Como reagiríamos a isso? Porque isso, para Cristo usar esse exemplo aqui, requer realmente uma consciência de amor muito profunda, né? Tanto é que ele diz aqui, você será capaz disso quando entrar na era de amor e paz. E ele está nos convidando para entrar na era de amor e paz, né? E aí, será que a gente não precisa responder não, né? Aliás, reflita você e a consciência, né? Será que eu seria capaz de tamanha compaixão, de sorrir, né? Olha aí, perdoar imediatamente e sentir ainda compaixão, né? Pelas inseguranças, aliás, perdoar imediatamente por causa da profunda compaixão e pelas enormes inseguranças de sua vida? Ou você seria capaz de sorrir afetuosamente, pacificamente, sinceramente, abençoar essa pessoa, Sim, né? Então assim, o nível eu entendo que o nível de transformação, né, de transcendência que a gente tem que atingir é uma coisa muito, muito, muito profunda mesmo, né?
Porque detalhes da vida a gente se irrita, né? Muito pouco a gente se irrita, sai do eixo, né? E uma coisa dessa requer realmente uma profunda, né? Profunda compaixão e amor por aquele que está agredindo, né? Era só para reflexão mesmo, né, da gente, É, pra gente fazer uma autoanálise. Pode falar, Fernando. não, eu passei por essa situação e, na verdade, é um nível de compreensão que você percebe nas atitudes do outro. Não é algo facilmente dá para identificar que a pessoa muitas vezes tem questões muito difíceis para serem resolvidas por ela e que, nesse caso, a pessoa pode te agredir, te bater e realmente, assim, não há sentimentos em mim por aquela ocasião em que, assim, não pude me defender e realmente, mas eu compreendia e não tinha em mim coisas negativas acerca, porque eu entendia o grau de desespero e de sofrimento em que a pessoa se envolveu e as atitudes dela eram apenas aquelas que eram causavam, ela tinha que causar um certo estresse no outro para justificar a própria energia. Então, assim, eu, mas foi algo em mim que entendeu aquela situação, porque passei, que eu fui estapeada mesmo no rosto e assim, e passei por situação assim que eu fiquei à mercê totalmente dessa pessoa, porque ela tinha expectativas de que ela ela queria se curar de tal maneira e que todo o esforço deveria ser da pessoa, da minha pessoa. Então ela ficou assim, ela queria todas as que ela fosse curada daquela insanidade temporária, mas assim, ela não que ela queria todo o esforço. E aí que no momento em que eu falei que não era possível eu fazer a cura dela no nível que ela queria, porque havia a necessidade dela também trabalhar por ela, sair daquele estado horrível em que ela estava. E aí ela não aceitou que, que eu havia dito a ela que eu poderia ajudar muito ela, e ela acreditou que todo o esforço seria meu. E aí, quando eu falei que eu não podia fazer isso sem a ajuda dela, ela realmente entrou em parafuso e me agrediu muitas vezes assim. E no WhatsApp da cura prânica, e ela entrou em todos os grupos, ela roubou o meu celular e assim fez áudios horríveis sobre, assim, mentindo sobre a minha pessoa de maneira assim que quase todos os grupos de cura prânica, assim, por um momento, é, e aquela coisa de não poder, ela bloqueou de tal maneira que tinha que esperar um tempo até desbloquear. Então, ela fez a festa com, é, com o meu nome. Isso alguns anos atrás, antes de 2018, antes de 2019. E aí, assim, naquela situação toda, eu entendi, foi um erro meu me colocar de maneira tão deliberadamente assim aberta para ela,
Mas, assim, o que eu percebi é que ela estava num grau de dificuldade de consciência que, assim, por que eu haveria de pensar mal dela? Assim, em mim não havia um sentimento que pudesse falar mal. E eu, naquela época, assim, eu já fazia bastante Ho'oponopono e perdão, e eu entendia, em mim, eu entendia o grau de sofrimento em que ela se encontrava. E eu simplesmente deixei. Então, assim, você ser maltratado pelo outro, mas é uma compreensão. Essas coisas aconteceram porque realmente eu tinha uma determinada compreensão do processo e tinha ido lá realmente terminar esse processo. Sim, mas é algo Ó, de cada um. legal. Ó, é, se vocês lembrarem da história de Jesus, né? Antes da ceia, da última ceia, né, com os discípulos, vocês lembram que ele foi ao templo, ele foi lá para pregar um sermão, né? Falar com as pessoas e aconteceu aquele fato lá, que ele brigou, né? E a partir dali foi que começou a perseguição e depois de seguida veio a prisão, né? Aí ele foi para a ceia, com os discípulos e depois ele se recolheu para o jardim, é, por um motivo. E eu sempre tive assim uma dúvida, né? Porque a gente pregava lá naquela época que era evangélico, a gente pregava que Jesus o Pai é tão amoroso que deu seu filho pelo pecado das pessoas, né? Para perdoar o pecado das pessoas. E o filho foi crucificado e tudo mais, né? Mas eu nunca entendi como que Cristo foi capaz de suportar tamanho sofrimento. Como Jesus, né, foi capaz de suportar tamanho sofrimento. E aí, lendo a carta 3, exatamente essa passagem, né, depois desse jantar com os discípulos, olha o que é que o que é que Cristo na carta diz sobre Jesus. Na página 125, ele diz assim: deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras. Mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim, havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de me refugiar dentro dela. Aliás, gostava de refugiar-me do vento dentro dela. De modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que sentia o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. E aí ele diz: seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Então, eu lendo isso aqui, né, eu percebi, né, que Jesus foi para a caverna para fazer um momento de introspecção, né,
fazer uma meditação e fazer um contato profundo com o pai, porque ele queria a ajuda do pai para passar o que viria pela frente, né? Que era a prisão e crucificação, né? Toda aquela que aconteceu. Então, ele foi capaz, sim, de suportar tudo isso. Acredito que ele sofreu. Acredito que o sofrimento não. Isso é um entendimento meu, tá? Acredito que o sofrimento não foi isso que se prega, né? Que se fala, né? E tudo mais, porque ele estava conectado com o Pai e ele estava repleto de amor, né? Tanto amor que ele não só sentiu amor, como ele também doava amor, vendo aquelas pessoas fazerem tudo aquilo com ele, né? Então, é um exemplo, né, muito claro aí do nível de comprometimento que nós temos que ter de mudar realmente, né? De dominarmos o nosso ego, porque é nesse nível que é possível entrar no reino dos céus. Eu acredito que menos do que isso é impossível entrar no reino dos céus, né? Já, Eu terminei. quero, eu quero fazer um comentário. Antes de fazer o comentário, respondendo a pergunta a colocação que o Rodrigues colocou, eu vou contar uma história rápida da minha vida. Uma vez, meu filho era pequeno, ele devia ter uns 5 anos naquela época, e eu tinha comprado, eu e mais alguns amigos, nós tínhamos comprado uns sítios em Miracatu. Miracatu é uma cidade aqui próxima de São Paulo, perto indo para o sul. E nós fomos lá ver o sítio que a gente tinha comprado. A gente comprou tudo na confiança, fizemos tudo, aí um dia nós fomos ver o que a gente tinha comprado. Aí vimos lá o sítio, era um lugar bonito, tudo. E duas das pessoas que tinham ido comigo, eles estavam armados, tinham revólver, estavam com revólver. Aí vimos lá no mato e tal. Aí um dos amigos teve a ideia, falou, pegou uma garrafa, tinha uma garrafa lá, pôs uma garrafa em cima de um topo, atrás de um barranco, tinha um bananal assim, né, pôs atrás. Aí falou deu o revólver para mim, carregado, e falou, Vladimir, imagina que aquele é um bandido. Aquela garrafa é um bandido. Ele entrou na sua casa, roubou, quebrou, bateu na sua mulher, na sua filha, no seu filho. O que você faz? Eu peguei o revólver e descarreguei o revólver na garrafa. Não acertei nenhum tiro. E aí eles começaram a dar risada. O cara deixou o cara fugir. Eu estava com estilingue no pescoço, com bolinha de gude no bolso. Eu peguei o estilingue e pus a bolinha de gude. A garrafa explodiu em 1000 pedaços. Eu nunca deixaria um cara desse escapar. Isso aproximadamente 40 anos atrás. Respondendo à pergunta do Rodrigues, eu diria o seguinte: eu acho que eu sou capaz hoje. Se alguém entrar na minha casa e barbarizar a minha casa, eu acho que eu sou capaz de entender. Eu só não sei se eu conseguiria. Bem colocado. Porque a questão. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Sim. Sim, Porque sabe qual é a questão? Uma das questões, né? Eu não sou absoluto aqui, nem dono da verdade, mas assim, uma das questões é, né? Inclusive ele responde aí, né? Cristo responde também, né? Primeiro, por- porque você sabe que não há perda quando pode obter tudo de novo do Pai, né? Perda Então, material não tem, né? Não se preocupe exato. com Qual perda é? material. Exato. Então, e a outra é, além disso, seu bom nome não importará mais, né? Outro caso, né? Então, a questão toda, sabe o que é? Que eu percebo é que Cristo diz na carta 1, né, que nós somos muito apegados à matéria, né, ao mundo material, ao mundo das percepções, né? Então a gente tem insegurança, a gente tem medo, a gente é, é muito apegado a essas coisas materiais, né? Inclusive a família, né, filhos, esposa. Ele diz, acho que
Na Texto carta complementar, né? Acho que é um texto 2:6, complementar. ele fala inclusive que se você não amar, né? Se você não se agora eu não lembro qual é a palavra que diz exatamente, mas assim, você não pode amar mais, né, aos filhos, pais, né, mães, enfim, do que o seu compromisso com a consciência, né? Não pode ser maior, porque isso é ego, né? Então é por isso, é porque a gente ainda está muito apegado a essa coisa emocional da vida material, né? Isso seja família ou seja bens, né? É isso, irmão. Se nós não conseguimos, é porque nós não estamos nesse nível, ainda não conseguimos superar essa fraqueza, né? Esse domínio do ego, na minha percepção. Se você está desapegado e se você sabe que aquilo que você pedir você vai receber, para que vai, né, se preocupar com o que vão te tirar, o que vão fazer? Se você já não está mais preocupado com o teu, você já conseguiu não se ofender, não sentir mais uma ofensa quando te atingem a honra ou qualquer coisa nesse sentido, já está já tá meio caminho andado, já está bem resolvido. Eu acho que eu estou no caminho, acho mesmo. Não estou puxando a sardinha para o meu lado e nem estou sendo egóico aqui, falando, eu. Não, eu jamais, hoje, se alguém me desse um revólver na mão para tirar, imaginando uma pessoa do outro lado, eu não iria aceitar. Tenho certeza. Não, vamos brincar de outra coisa. Imagine que é isso. Imagina imaginar que tem uma pessoa do outro lado, né? Não quero. Já recusaria esse tipo de brincadeira. Já não ia gostar que tivesse levado a arma. Já ia falar, você trouxe isso para quê? Né? Mas, enfim, a gente vai mudando, né? Vai mudando. É, Eu antes eu conheci, qualquer dia eu conto umas experiências que eu senti, ter sentido um amor profundo, numa condição especial, né? E, e que me foi dito que tinha sentido um tipo de amor que não era comum, não era humano. Do mesmo jeito que numa outra ocasião eu senti o inverso, senti um ódio terrível, né? Um ódio, uma coisa, também através de um ensinamento, para um ensinamento e para eu saber que tanto o amor e o ódio são a mesma emoção, só cabe a você regular o grau que você quer, para onde você quer levar, se quer muito ódio ou quer muito amor, você que é que direciona isso, você tem o poder para direcionar isso. E a gente vem aprendendo em Cartas de Cristo que é isso mesmo, é ter o controle da nossa consciência, tirando o controle do ego e passando para nós mesmos a direção da nossa consciência. e são duas coisas bem claras, né? Primeiro, é saber que a consciência, né, onde você está, onde você reside, né, na fonte do ser, ela provê todas as suas necessidades. Essa é a primeira consciência. E a segundo nível da consciência é saber que ele vai prover para você a força que você precisa para passar por esse momento, né? Então você não vai estar sozinho. Não é que você vai vestir uma capa aqui e o pau vai comer e você vai depois sair sobrevivendo. Não, não é isso, né? São duas situações bem simples. Primeiro é encarar o problema. E segundo, aliás, encarar o problema sabendo que ele é provedor de tudo. E segundo, Tomando é saber consciência que do ele problema, né? e saber que ele vai passar junto com você. Você não estará sozinho, né? Ele diz isso na carta várias vezes. Você não está só, né? Você não está só. Então, uma consciência realmente muito aguçada, né? Gostaria de comentar assim, eu acho que tudo vai do momento em que você está. Você chegar e de repente ver sua casa toda destruída por um marginal, alguma coisa, eu acho que naquele momento seu sangue esquenta e vai ser difícil você não pensar alguma coisa, ou ter qualquer tipo de reação, assim como Jesus teve na figueira, né? É muito difícil. Aí, no segundo momento, a hora que você conseguir parar, se acalmar, aí sim, você vai, não, tudo bem, eu sei que o Pai vai prover o que eu preciso. Acalma, e você consegue
respirar como ele fez, porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, ele teve a oportunidade de ir lá para a pedra, para meditar, para pedir ajuda, para cortar aquele momento. Então, é a situação, né? Se você tem um momento de você respirar e para encarar aquilo, você vai agir de uma forma. Mas no primeiro momento, no primeiro baque, você vê uma pessoa que você ama sendo agredida, você não vai. Eu tenho a impressão que, por mais que a gente. E vivendo na terceira dimensão como nós estamos, num primeiro momento a gente vai reagir. Pelo menos, tenho esse. Então, então eu Tá. vou, eu vou, eu vou colocar a situação de outra forma, de outro prisma. Se alguém entrar na sua casa e quebrar sua casa toda, né? Depredar. Quem é que está sendo depredado? Você Sim, sabe é quem a é? casa. Mas você é o Não, momento que você. ok, ok, é a casa. Eu sei que é a casa. Mas veja bem, você, o, o depredador e a casa e todos os objetos que estão lá, tudo é consciência, tudo é energia materializada. Portanto, tudo é consciência, ok? Uhum, Esse é o uhum. primeiro prisma que você tem que entender. E se for se te for uma agressão física, né, para um parente, enfim, alguma coisa dessa natureza, a mesma situação. Tudo que está envolvido ali, gente, irmãos, é a consciência. Lembra de uma coisa, a consciência, ela está se expressando e se experimentando. Sim, Então Rodrigo, você é eu a tenho consci... certeza você, disso. então você é a consciência que está experimentando a consciência dentro do universo da consciência. Ok, mas na hora que você chega e dá de cara com aquilo, dificilmente você vai, né, Eu, ficar eu, tão eu tranquilo. entendi, eu Você vai entendi. precisar de um tempo para digerir e realmente, não, tudo bem, eu sei que o pai vai me prover, eu sei que se isso aconteceu para mim, é porque eu plantei alguma coisa e agora estou colhendo. Mas no segundo momento, no primeiro momento, eu pelo Não, eu menos. entendi. Eu entendi. Você acha que você reagiria assim, né? Você acha que reagiria assim. Mas eu só tô. O debate aqui é para gente entender que o que nos move, né? O que nos motiva, né? É o que está no nível material. Mas o que deve nos motivar é o que está no nível espiritual. Entenderam? Se você Uhum. entender que tudo é consciência, e não importa o que aconteça, tudo é consciência, tudo vai voltar ao normal depois. Tudo vai se normalizar. Se você estiver na consciência, tá? Lembra que se não estiver, vai colher pedra mesmo, não tem jeito, né? Se for ódio, se for sentir, se for semear isso aí, vai continuar com problemas mesmo, né? É só para a gente entender por que a diferença, né? Por que que a gente se preocupa com a dimensão material e ignora a dimensão espiritual, né? Ou vice-versa, né? Ou você está numa ou você está em outra. Nós ainda estamos sob a influência do ego, ainda, não vamos esquecer isso, né? A gente está Assim, percebendo isso, está trabalhando isso, mas ainda estamos sob a influência do ego. E só lembrar o fato de que Jesus, mesmo no tempo quando estava fazendo discurso, interromperam ele no discurso, ele quebrou o pau lá, né? Ele brigou com todo mundo. É uma condição humana, né? E que ele conseguia, já tinha conseguido transcender, mas o ego estava ali, estava sempre buscando um momento de defender, de proteger e de tomar a valentia. só abrir um parêntese aqui, hoje quando eu fiz o contato com o Roberto hoje para arrumar o computador, eram umas 9h30, né? E aí a gente não lembrou da consciência. Olha só, eu e o Roberto, a gente não lembrou da consciência para nos ajudar a resolver o problema, né? E aí ficamos batendo cabeça, batendo, batendo, batendo. Eu usando do meu conhecimento técnico, mas nada, 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 nada. Aí comecei a sentir uma dor de cabeça. Eram umas 11 horas, eu comecei a sentir uma dor de cabeça já. Aí o Roberto falou assim: cara, já tem 1h30. Eu acho que eu vou tomar café, que eu também nem tomei café e tal.
Resultado, né? Eu falei assim, vamos deixar isso aqui para depois do almoço, Roberto. E aí, beleza, né? Almocei e tal, vim deitar aqui, tirei um cochilo e tal. Na hora que eu fui voltar para fazer contato com o Roberto, já eram umas 3 horas, né, por aí. Aí eu lembrei do que o Roberto disse, né? Rapaz, lembrei, né? Ó, a gente não consultou a consciência. E aí eu falei, né, assim, só para mim mesmo, né? Eu falei, Pai, Mãe, Vida, né, nos ajuda nesse momento agora, né? Eu vou acessar de novo o computador, nos dá uma luz aí, né, para ajudar a resolver o problema. Foi quantos minutos, Roberto, que a gente ficou aí depois? né? Foi nem meia Depois, hora, né? é, foi Pois é. E rapidinho. aí, rapidinho resolvemos. É, Então, né? É interessante essa história de hoje, porque a gente viveu uma experiência realmente interessante sobre isso. a gente usando só, né, o nosso raciocínio, só o conhecimento, né? Só eu acho que pode ser por aqui, acho que pode ser por ali. É como Eu não tentar, sei, eu não sei se você pediu, né? Eu fiz uma pequena oração bem rápida. né, Pai, naquele não momento sei lá, se você quando, pediu. quando a gente falou, quando deu a luz que a gente não tinha pedido ainda para a consciência divina, né? Era, foi aí que eu falei. Foi nesse momento que eu já pedi. Por isso aí tá, falei, né? Melhor a gente sair de cima do problema, né? E depois a consciência divina dá uma luz, né? Eu acho legal, a Sandra, ela fala, vamos levar para o sono, né? Quando você vai Hum, deitar, pede para o pai, né? Pai, por favor, me ajuda, eu estou com um problema o dia inteiro, não consegui, né, resolver. Dá uma solução aí para quando acordar de manhã. E aí vem. E vem, às vezes é coisa simples, né? Tranquilo, é. ajuda, é fácil. Mas foi isso, hoje a gente bateu cabeça enquanto não pediu para a consciência divina. E o Cristo fala, né? Primeiro buscai o reino dos céus. Pois o resto. Muito bem. É, Sérgio, a gente parou na página 145, é isso? 145 na subitem a visão. Vai começar a visão, né? É, bem Acho que a nesse gente pode subitem deixar aí, para segunda-feira, né? certo? Para dar continuidade. Uhum. Pô, no meu ainda é 9 horas. Começou às 8 mesmo? 9:07 agora. A gente tá com 1h08. Eu Se a estou me gente... despedindo Bom, aqui. dá para ver a visão aqui, né? É curtinha. Eu estou me despedindo. Uma boa noite a todos aí, um bom fim de semana, um fim de semana excelente, Boa na luz, noite. na paz e no amor para todo mundo aí. Um Amém. grande Bom abraço. descanso. Então, vamos ler a visão, aí a gente encerra, então, Tá bom, pode ser. né? Vamos lá. A sua visão de um mundo perfeito e de uma vida perfeita deve ser a do amor, que abrange toda a criação. Um dar e receber sem restrição. Uma saúde brilhante e uma beleza radiante de luz de tudo o que cresce e de todos os seres vivos. Uma criatividade arrebatada de todo tipo. Uma facilidade de movimentação e as viagens dos seres dependendo apenas do seu desejo. Casas prósperas e famílias felizes. E em toda parte a manifestação da consciência divina em cada átomo. Eu não posso cunhar um termo melhor para esta visão do que reino de Deus, ou o reino dos céus, para descrever a futura qualidade terrena do ser, quando a consciência divina claramente impregnar todas as coisas vivas e estas manifestarem de maneira transparente a natureza da consciência divina em cada segundo de sua existência terrena. Infelizmente, milhões ainda não vislumbraram a luz e eles passam suas vidas na busca de novas experiências espirituais,
através de novos professores e novos conhecimentos. Entretanto, a busca deveria ser pela experiência interna da consciência divina e a visão espiritual que daí surge. Isto somente pode ser obtido através de meditação constante e regular. É. Constante e regular, né? É, Diariamente, pelo menos 10 minutos. é, Pessoal, regularmente. eu voltei aqui que eu queria aproveitar a egrégora para fazer uma oração aí para um menino que está precisando. E como eu sei que a nossa egrégora é forte, eu queria pedir a permissão de vocês aí para poder fazer a oração, né? E pedir principalmente para que a gente se concentrasse durante um minuto em pensamento, né, em silêncio, pedindo para o Pai Mãe Vida mandar para nós a energia de cura e que a gente possa vibrar juntos na intenção do Luca Romano, um menino de 12 anos que está com um tumor na coluna. Conjuro todo e qualquer mal fora da medula e nos ossos, fora dos ossos e na carne, fora da carne e no sangue, fora do sangue e no tecido, fora do tecido e na pele, fora da pele, do corpo, dos pensamentos, dos sentimentos e no ar, fora, no ar e no vento, a consciência universal o transforma em luz e a reenvie à Terra, restaurando, curando, protegendo, serenando. O mal não entrará ali novamente. Amém. Gratidão aí pelo empenho de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa Gratidão, noite. Mário. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Obrigada. Até a Boa noite a próxima. todos. Gratidão, até. Até amanhã, Celina. Até amanhã. É. Boa noite a Bom todos. descanso. Boa Gratidão. noite. Boa noite.